Vamos lá então, pessoal. Volume 3, Física A. Volume 3, Física A. Página 4, questão 714. Em geral, em qual dos gráficos da figura a seguir estão representados 1. Movimento uniformemente acelerado. 2. Movimento uniforme. 3. Movimento uniformemente retardado. Então aqui quer dizer que a velocidade está aumentando de forma... acelerada. Sim, a velocidade aumentando já é acelerado, certo? Mas de forma uniforme, certo? Então aumentando na mesma cadência o tempo todo. Movimento uniforme é velocidade constante. Movimento uniformemente retardado quer dizer que a velocidade está diminuindo, mas diminuindo na mesma cadência, de forma uniforme, não de qualquer maneira. Esse negócio sim fica meio... Não, vamos simplificar então. Aceleração positiva e constante, aceleração negativa e constante. O que é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade aumenta 2. Então se estava parado, 1 segundo depois a velocidade é 2. 2 segundos depois é 4. 3 segundos depois é 6. E se de repente de 3 para 5 segundos for para 1000, a velocidade não é uniforme. Saiu da uniformidade. Uniformidade quer dizer manter constante. Certo? Aceleração constante. Bom, no primeiro gráfico, como é posição com o passar do tempo, uma linha reta significa que a posição está aumentando uniformemente com o passar do tempo. Isso aqui significa velocidade constante, não velocidade aumentando. Então isso aqui é um movimento uniforme, já está errado. Esse gráfico está fora. Estaria correto esse gráfico se fosse velocidade. Aí sim a velocidade está aumentando, a velocidade está constante e a velocidade está diminuindo. Aqui não. Estava andando para frente com velocidade constante, ficou parado. E está andando para trás com velocidade constante. Então nem tem aceleração nem aqui, nem lá. Então não houve gráficos com aceleração. Houve o que poderia dizer que houve aceleração daqui para cá, mas não é o que está querendo. Ele está querendo que no 1 tem aceleração e isso não tem aceleração. Tudo bem? Se tivesse aceleração, a inclinação teria que estar mudando, cara? Pensa comigo. Posição e tempo. Certo? 10 metros, 1 segundo. 20 metros, 2 segundos. Se é uma retinha, certo? É porque o tempo e a posição estão andando juntos. Se ele começa a andar mais rápido, o gráfico tem que ficar mais inclinado. Certo? Do nada assim. Certo? Do nada ou lentamente. Do nada assim as pessoas podem morrer com um tranco. Certo? Então na prática é sempre lentamente. Certo? Isso aqui, por exemplo, a velocidade do cara é 1, de repente cai para 0 instantaneamente, a velocidade morre todo mundo na hora. Certo? Uma batida, uma pancada violenta num muro de concreto que não se moveu nada. Certo? Então uma aceleração instantânea. Meu Deus, isso aí é o fim. Certo? Bom, olha só. Aceleração instantânea é quando bate uma coisa e... Não, aceleração... foi uma desaceleração instantânea, Seria uma aceleração infinita, no caso. Certo? Infinita do ponto de vista matemático. Porque se instantaneamente, se num tempo nulo, o cara parou de... Estava com uma certa velocidade e parou, se tu vai fazer o cálculo da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, como essa variação ocorreu num tempo que é 0, número dividido por 0 dá infinito. Certo? Na prática sempre demora alguns milionésimos de segundo para parar. Certo? Bom, velocidade e tempo. Aqui era uniforme, Aí desacelerou e depois acelerou. Está fora de ordem, não pode. Certo? Velocidade constante ali, ele queria velocidade aumentando. Falho. Opa, olha só que legal, velocidade aumentando, acelerado. Movimento uniforme. Só que aqui, cara, fez uma curva, não podia ter feito essa curva aqui se é uma desaceleração uniforme. Aquela curva ali não podia ter aparecido. Então aquela curva ali torna essa questão errada. Essa curva, ela daí seria para que tipo de acelerado? Não, é um movimento retardado, mas não uniformemente retardado. A velocidade está diminuindo, mas não de maneira constante. Primeiro estava diminuindo bastante, agora o cara soltou um pouco o freio, está diminuindo menos. Certo? Porque assim a velocidade é constante.
Certo? Assim a velocidade é constante. Então, quanto mais inclinado, mais desaceleração. Tá vendo que estava mais inclinado no começo e agora está menos inclinado? Certo? Então estava freando forte e aí agora ele viu, não, agora está tranquilo. Tirou um pouquinho o pé do freio, mas continuou com o pé no freio. Certo? Então não era uniforme, deveria ser uma reta. Aqui, opa, aqui já que está aumentando a inclinação, agora é a posição, hein? O aumento da inclinação agora aqui mostra que está aumentando a velocidade, tudo bem? Depois ficou uma reta, velocidade constante. E depois ficou uma curva descendo, então desacelerado. Então esse aqui é o gráfico correto. Pá, que questão bonita. Que questão bonita. Uma outra maneira de tu entender isso, sabe como é que é, cara? Lembrando as equações que a gente aprendeu. A gente aprendeu que a equação da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Não é isso? Isso aqui não é uma equação de primeiro grau. Tem que dar uma reta. Não podia ter dado essa curva. Concorda comigo? Quando a gente aprendeu a equação da posição D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É ou não é uma equação de segundo grau? Então o gráfico é uma parábola, não é um arquinho de parábola, que está a parábola toda. Concorda comigo? Outra parábola aqui, ó. Opa, outra parábola, uma equação de segundo grau, né? É ou não é um movimento acelerado, então? Certo? E aqui é reto, ó, quer dizer que a aceleração é zero, fica só aquela equaçãozinha, ó, que é uma reta, mostrando que aquela reta representa um movimento uniforme. Então, realmente, esse gráfico está tudo a ver, letra D. Só vamos analisar o último para ver se está errado ou se está certo. Velocidade constante, já está errado. Certo? Velocidade constante, mas está parada, é repouso, né? Tudo bem que repouso não é movimento, repouso não é movimento, vamos chamar aqui de repouso de movimento uniforme, está errado. Aqui está parado, né? Velocidade é zero, certo? E não tem um negócio que é a força, né? Daí quando está zero aqui Se a velocidade é zero, a força resultante é zero. Mas se a velocidade é constante, a força resultante também é zero, né? Perigoso isso. Uma Ferrari a 300 km por hora em linha reta com velocidade constante, a força resultante dela é zero. Aquele negócio que É isso, o motor está empurrando ela para frente, o ar está empurrando ela para trás, mesma quantidade, mesma intensidade, por isso que ela não está mais aumentando de velocidade. Se tu aperta no acelerador, a força que o motor ganha, que o motor faz, ganha da resistência do ar. Aí ela começa a aumentar de velocidade, certo? Só que aí o ar aumenta de resistência também, bate mais forte o ar nela, e aí ela volta a ter velocidade constante, certo? Então cuidado, em uma Ferrari a 300 km por hora em linha reta, velocidade constante, a força resultante é zero. Olha que loucura, né? Mesmo que o coração se recuse, isso é sabido, a força resultante é zero. A mesma força que o motor empurra a Ferrari para frente usando o atrito do pneu, é a mesma força que o ar empurra lá para trás. Se a velocidade está aumentando, a força para frente é maior do que a para trás. Se a velocidade está diminuindo, a força para trás é maior do que para frente. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Por mais que a gente se recuse no começo a acreditar. Eu demorei anos a até engolir essa história. É como se tivesse solto assim, não existisse tipo, pensando nesse negócio de quando ele fala, velocidade constante, não está em movimento, na verdade tem que dar uma lida de novo no... Não, vamos lá, aqui, ó. A ideia é essa aqui, ó. Cadeira em cima da mesa. Fica à vontade, querido. Força resultante é zero, lógico. Comecei a empurrar. Na hora do início, na hora que parou de estar parado e começou a deslizar, naquele momento, a força resultante não era zero, estava acelerando. Concorda comigo? Só que logo depois que a velocidade se mantém constante, a resultante é zero. Por que tu te recusa a acreditar? Porque eu estou fazendo força na cadeira, e aí tu pensa, como é que é zero se ele está fazendo força? É porque tu não está vendo que tem mãozinhas minúsculas nos pés da cadeira empurrando para lá. É o atrito. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que a força que empurra a coisa para frente está empatando com a força que empurra para trás. Está deslizando devido à inércia que eu causei no início. Certo? O corpo que está andando não tende a continuar andando. Então, depois que eu venci essa inércia, ele tende a continuar andando. Essa força que eu estou fazendo só está anulando o atrito. Ele está continuando a andar por inércia. A força que tu está aplicando é a mesma? É a mesma que o atrito. É a mesma do atrito, por isso que a resultante é zero. Se eu ganhar do atrito, acontece isso, ó. Estava aumentando a velocidade, tá vendo? Começou devagar, mais rápido ainda, eu estou fazendo mais força que o atrito. Agora a resultante não era zero, porque tinha aceleração, mudança de velocidade. Mas agora também... Agora olha só.
Tá vendo? Estava diminuindo de velocidade, o atrito estava ganhando de mim. Beleza? Agora, quando a velocidade é constante, quer dizer que está havendo um empate da força que empurra para frente com a força que empurra para trás. E só se mantém o movimento pela inércia que foi, né, pela inércia. Porque o corpo está se movimentando, tende a continuar se movimentando. Quando eu paro de empurrar, para devido ao atrito. Aí o atrito vence a força de inércia e o corpo para. Certo? Mas isso é uma coisa que o cara tem que ver muitas vezes até assimilar. Eu demorei muito a assimilar isso. Aí um dia eu percebi, ah não, agora foi. Agora foi. Parou porque tinha só atrito. Não tinha ninguém empurrando para frente. A resultante não era zero, então foi desacelerando. Quando começou o movimento, estava parado, aí agora tem movimento, então tem aceleração. Agora mais rápido, quanto mais rápido, então tem aceleração, então tem força resultante. Eu estava ganhando. E se, essa é a parte difícil de acreditar, e se a velocidade é constante, elas estão empatando. Elas estão empatando, só no início que não empatou. Quando estava parado eu acelerei a primeira vez. Depois que eu mantive a velocidade constante, estava havendo um empate da minha força com o atrito. E é difícil de acreditar, porque desde novinho a gente acha que o que ganha, a força que ganha é que se movimenta, mas não é. Para ter movimento não precisa de força. Para ter mudança de velocidade precisa de força. Para ter movimento não precisa de força. Um corpo que está andando tende a continuar andando. Né? A Lua, tem alguém empurrando a Lua? Será agora em volta da Terra? Não, né? Ela continua a se movimentar devido à inércia. É a prova de que o movimento existe sem força. Certo? Só tem uma força de atração gravitacional que faz a Lua fazer a curva. Mas não faz ela nem aumentar nem diminuir de velocidade. Né? Nesse negócio de astro é mais... Certo? Nesse caso fica mais tranquilo. Se tu jogar uma cadeira pelo espaço sideral, aí tu consegue intuir que ela vai andar com velocidade constante em linha reta para sempre, mesmo sem força. É o atrito que nos ilude. Por isso que o Newton foi genial. Ele conseguiu filtrar essa ideia do atrito. Como é que o Aristóteles explicava isso? Aristóteles falava assim: quando tu empurra um corpo, tu entrega ímpetos para o corpo. É uma substância. E aí quando tu para de empurrar, o ímpetus escorre e aí acaba o ímpetus e aí o corpo para. Essa era a explicação do Aristóteles. Para o movimento. Por que só um corpo só se movimenta quando tu empurra? Porque existe o ímpetus. Ele criou essa ideia. O ímpetus é tipo uma substância. Quando tu empurra um corpo, tu aplica ímpetus. E à medida que o corpo se arrasta, o ímpetus escorre e depois que o ímpetus acaba, o corpo se movimenta. Para de se movimentar, certo? Olha que loucura do cara, a galera achava bacana aquela explicação. Só depois que o Newton surgiu e que ele viu que era uma explicação totalmente absurda. É muito preso, né, esse negócio para pensar nos movimentos. Concordo, mas e o Einstein era um cara que, né, ele não era, ele tentou criar teorias novas a respeito disso tudo, né? Ele era muito contra isso. Mas de certa forma eu fico pensando, cara, se outros grandes gênios já criaram tudo isso, tu não acreditar que seja um caminho bom para tu começar, né? Então é por isso que eu digo que às vezes eu já tive vários alunos assim, porra, bons, incríveis, mas que tinham preguiça da parte técnica, da parte, né? E tu vê que eram caras, porra, lá na frente, com um raciocínio super legal. Mas eu acho que se às vezes o cara não exercita essa parte técnica, entendeu? Fica difícil de tu explicar para os outros teu raciocínio, mesmo que tu tenha um raciocínio bom. Como é que tu vai organizar um raciocínio um pouco mais longo, né? Certo? Essa é a dificuldade da linguagem matemática aí, né? Então tu imagina, pô, anotar os dados, usar uma equaçãozinha e resolver, tá tranquilo? Agora, tu imagina quando eu tiver que usar 3 equações, né? E tá concentrado, poder ver, ah tá, usei essa equação, agora, né? E uma hora vai acabar acontecendo lá pelo final do ano, uma questão ou outra, o cara já tem umas questõezinhas mais pedreiras. Vamos ver se rola mais uma. Que horas tem, galerinha? Eu tô sem relógio hoje. Bateu o sinal? Sim.